Esquecer problema em casa. Além da Mariana, quem que não estava na sexta lá à noite? Também não estava. Não estava. Vocês também não estavam. Tá, bom. Lá eu, na verdade, queria aquele dia, mas eu primeiro estou realmente assoberbado, não consegui para aquele momento lá fazer uma apresentação específica e especial. Eu falei lá naquele dia que se não houvesse realmente um público externo, que lá aquele dia tinha umas 50, 60 pessoas ou mais. Até mais, eu acho, umas 80. Umas 80 pessoas, então não era todo mundo do programa de visita. Então acabou que eu levei uns slides alternativos e lá mostrei fotos que eu não queria, eu queria que fosse o contrário. Que a gente não visse as fotos antes, porque essa experiência, essa oportunidade de conhecer em loco é sempre mais importante. A gente falou sobre isso lá, né? Projeto, planta, corte, fachada, imagem, foto, renderização 3D, isso sempre é uma aproximação daquilo que é o projeto na sua tridimensionalidade. O espaço é uma categoria de totalidade, ou seja, você nunca não está no espaço, então você sempre apreende o espaço de forma total e por todos os sentidos. Quando eu falo isso, não é a questão do cheiro da madeira, do tato, não é só isso, é uma questão de perceber realmente estar no espaço. As pessoas falam que nós temos cinco sentidos, né? Que é o paladar, tato, olfato, audição e visão. A mais importante de todas, né? A que ocupa mais espaço no cérebro é a visão. Isso não é por causa da nossa cultura, da nossa coisa, é realmente uma coisa abissal o que a visão ocupa no nosso cérebro. Tanto é que quando a pessoa perde a visão, aquela história de que ele desenvolve outros sentidos não é mentira. E não é porque ele presta mais atenção, como se você hoje fosse cega não, fechasse o olho, iria, digamos, se você colocasse umas vendas, por um mês você iria dizer, não, você demora muitos anos para reconfigurar o cérebro e a área ocupada pela visão ela é tomada por outras áreas. Então realmente ele processa mais informação de fato no ouvido e tudo. Então isso é um treinamento. E o arquiteto tem que treinar prioritariamente a visão, mas tem um outro sexto sentido, que não é nenhuma coisa esotérica, nenhuma coisa mágica, que é o sentido localizacional, de pertencimento, de estar no lugar, entendeu? E isso é um sentido importante, é um sentido que realmente tem uma relação muito séria com a gravidade. Se te vendarem, te despirem de todos os outros sentidos, mas te virarem de cabeça para baixo, você sabe que está de cabeça para baixo, né? Você sabe que você está desequilibrada, que você está em falso, que está insegura e etc. Então tem todos esse sentido de pertencer, de estar no espaço, é muito importante. É claro que ele é um amálgama de todos os sentidos juntos, mas ele existe também por si próprio, por si só. Então toda representação ela é uma forma de apropriação, uma forma de aproximação. Ela nunca tem como chegar perto do estar no lugar, do estar no espaço e do sentir, digamos, na pele e nesses sentidos todos, o que é presenciar. Por isso, naquele momento, eu não queria, inclusive, mostrar a imagem. Mas como tinha muita gente que não participaria da visita, a gente fez isso. Eu queria, naquele momento, ter mostrado muito mais a construção, depois ver o resultado só em loco, porque, primeiro, aquelas fotos todas são de 2007. E são fotos, embora sem produção no sentido clássico de revista, etc. Não fizemos nada, não botamos nada. Tem até umas fotos que aparecem umas madeiras de obra e tal. São fotos que são escolhidas a hora do dia, o sol, tratadas, etc. Você tira 100 fotos e escolhe 10, que é um processo criativo. Quando eu falo isso, não é dizendo que é fake, é falso, é uma coisa que... Não, isso é um processo criativo. O fotógrafo também é um artista da imagem, uma pessoa que pensa o espaço bidimensional. Então, sempre engana muito, e por isso que eu ressalvo essas questões, porque o que vocês estão fazendo aqui agora, eu gostaria que tivesse um Gabriel lá quando eu era estudante montando um programa desse. Até houve na época no IAB um grupo que organizou uma série de visitas às embaixadas, e realmente é outra percepção. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque hoje, cada vez mais, a gente está prescindindo, eu sinto que a gente está prescindindo dessas coisas pela facilidade do acesso às imagens. Então, se tradicionalmente os estudantes de arquitetura lutavam
principalmente nos anos 60, 70 e 80, por uma revista importada. Todo mundo comprava as 2 ou 3 revistas que existiam no mercado brasileiro, feitas por brasileiros, a Projeto mesmo é uma delas e tudo. Era uma dificuldade imensa conseguir informação. Então, esse tipo de coisa acontecia quase que de forma mais natural, mesmo que desorganizada. As pessoas iam lá, iam na casa do professor, o professor levava na obra, a pessoa ficava ávida porque estava acontecendo uma obra da casa do Lelé, não sei aonde, e de repente uma obra importante da arquitetura de Brasília estava sendo feita, e ele ia lá, e ele consumia mais o espaço tridimensional vivido em loco do que as imagens propriamente ditas. Há muitos professores que levam vocês para obras, né? Há poucos professores que levam vocês para obras. A maioria manda o quê? Faz uma pesquisa, manda, traz referência, faz aquele preâmbulo normalmente que se faz em projeto, que alguns chamam de estado da arte, alguns chamam de repertório, outros chamam de obras de referência e tudo. E hoje em dia isso você resolve em 30 minutos, se muito, na internet, né? Hoje, se você botar lá Cucuruto, você consegue 15, 20 imagens rapidamente. Em 10 minutos você salva, em 15 você monta uma apresentação e está feito o dever de casa, né? E mais que isso, com essa proliferação de blogs, o que você tem é que... Gente, vamos sentar, pega a cadeira lá. Vamos pegar a cadeira lá todo mundo, porque está muito quente, ficar em pé ainda piora. Está desenhando já? A introspecção, ela hoje... Não quero nem dizer que é a falta de concentração. Acho que hoje tem menino que para ler horas e horas sobre um tema na internet. Não é uma questão de quantidade de leitura, quantos caracteres. Até um paradoxo, com a internet alguns livros começaram a ser lidos, tem blogs longos sendo lidos, etc. Conteúdo bom sendo também difundido. Não é essa coisa de endemonizar a internet de forma alguma. Mas tem uma questão da introspecção. Quando você pega, de repente, vai resolver todos os seus problemas no ArcDaily, você fica só no scroll, né? Um monte de imagens, você não para nem em 10 segundos para as imagens, entendeu? Não há uma reflexão. De repente, consumir muita imagem também de forma acelerada pode ser bom para sensibilizar uma série de coisas. Quando você passa a imagem em poucos momentos, em poucos segundos, aquilo tende a trabalhar mais o inconsciente do que transformar em linguagem. Eu gosto muito, não estou nos últimos 9 meses que eu virei secretário de Estado e tudo, não está dando tempo de ler mais nada, assim, fora do trabalho, mas eu estava muito focado na questão da neurociência e de como o cérebro funciona, se transforma, etc. Então, no momento em que a esfera consciente, que é do córtex pré-frontal, transforma tudo em linguagem, que é quem concatena ideias de forma lógica, que a nossa fala é lógica. Se eu inverter e começar a falar palavras sem um arranjo concatenado, vocês não entendem nada, né? Isso chama dislexia ou dislalia, a pessoa que não consegue concatenar palavras, ou não, vai escrever um texto, troca sujeito com objeto, com a ordem das coisas e tal, você não entende. Por quê? Porque tem uma organização lógica compartilhada por todos que faz com que a gente troque o mínimo de informação. No momento que essa esfera, no mesmo instante que eles conseguem medir, que dura mais ou menos com os eletrodos lá, de 200 milissegundos, que é uma fração muito imediata, a esfera, vamos chamar aqui entre aspas, de inconsciente, aquilo que processa o mundo por meio de imagens, de sentidos, de sensações, de impressões muito diretas, sem a necessária organização lógica, ela processa 11.000 estímulos. Por isso você intui e sabe muito mais do que sabe, porque hoje a gente coloca a sabedoria somente naquilo que a gente pode transformar em conhecimento lógico concatenado. Na verdade, tem uma série de informações que vocês estão processando desde o momento que vocês acordam até ali. Tenho certeza que quem passou pelo caminho, chegou aqui, etc., já formou 2.000 imagens. Algumas delas somente estão hoje na cabeça de vocês como uma coisa lógica concatenada. Ah, isso aqui é aquela abóbora de tijolo que ele falou na apresentação. Olha, a estrutura de madeira. Ah, isso é uma palafita, porque está... E aí, isso é linguagem. Agora, tudo que você assimilou, esse repertório intuitivo, vamos chamar assim, também é conhecimento, né? Também é conhecimento. Então, quando vocês consomem muita imagem, isso ativa normalmente
essa esfera inconsciente e não é transformada em linguagem. Por outro lado, o momento de você sintetizar conhecimento e entrar numa esfera de vibração, outra que o pessoal que medita tem uns nomes, etc. Eu não levo nada disso do lado esotérico e nem conheço as técnicas de meditação. Mas isso existe, eles entram na mesma frequência de introspecção e interação, em que tudo passa a fazer mais sentido, entendeu? Eu falei para vocês, todo mundo já deve ter lido um livro em que você, por um lado, você lê livros que você de repente vai e pesca e cai no sono, e quando você se deu conta, você leu 5 páginas, você não sabe absolutamente nada do que você leu, você não percebe mais do que você leu. Isso é o mais comum. A gente se dispersa, entra numa outra elucubração, pensa no trabalho da disciplina que tem que entregar, pensa na conta que tem para pagar, no evento que vai ter no fim de semana seguinte, e vai lendo e não processou nada. Mas por outro lado tem um nível, sabe aqueles livros de 3D que tinham antigamente, não sei se pegou na geração de vocês, as imagens meio caóticas, assim, quando você... Tinha uns padrões, né? Quando você... Exatamente, uns padrões, assim, que você não percebia. Quando você conseguia colocar a sua visão lá, no fundo saltava uma imagem 3D, uns golfinhos, umas coisas, parecia mágica. Mais ou menos como aquilo. A metáfora que eu uso seria aquilo. Você está no livro, tal, você entra num grau de sintonia e vibração, que você está lendo tudo, está entendendo tudo e está ressintetizando e dando outro significado para aquilo. Mais ou menos aquela sensação de falar assim, puxa vida, isso aqui é tão mágico, é tão misterioso que eu sempre pensei isso e não sabia que pensava isso, entendeu? Não faz tanto sentido. Estou falando em qualquer coisa, literatura, você pode ter essa sensação com um quadro, né? Você pode ter esses momentos de epifania, que são esses saltos, parece o famoso raio que cai na sua cabeça, só que isso não tem nada de mágico, nada de esotérico, é só uma questão de introspecção e de interação afetiva com a coisa. Se você não tiver uma relação afetiva com aquela coisa, e quando eu falo afetivo não é uma questão de familiar, eu amo, não, é você usar da sua capacidade de empatia, que é uma tecnologia humana, os primatas têm isso um pouco, a gente percebe, tem animal que sente a morte do parente, tem animal que ajuda um ao outro, então tem diversos graus de empatia, mas obviamente ninguém no reino animal tem uma empatia tão elaborada quanto o ser humano, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então tem um nível que é de reconhecimento de espécie, que até os níveis mais básicos têm, ou seja, de proteção da sua espécie, mas tem uma coisa que é pessoal. Eu consigo, se você de repente me conta uma história sua, eu consigo entrar na sua história e consigo me ver no seu lugar, né, da forma mais elaborada possível. De repente, meu pai já morreu, de repente seu pai tem 80 anos e eu consigo imaginar, meu pai que morreu com 40, eu consigo me imaginar como um pai de 80 anos. Isso é tão óbvio que a gente esquece de pensar o quão sofisticado isso é, né? E qualquer criação artística só se sustenta nesses pilares, entendeu? Desde a arquitetura, em que você consegue exercer a empatia com essa sensação de que o espaço significa mais do que você mesmo, ou seja, não é somente o espaço da cor que eu pintei porque eu gosto da cor tal no meu quarto, a gente não está falando disso, a gente está falando de um reconhecimento coletivo de que aquilo tem um significado maior do que somente o uso funcional daquilo, né? Então, essa cozinha podia ter uma outra configuração que não permitisse, por exemplo, isso aqui. E ela foi feita para isso aqui, entendeu? Ela foi feita para isso aqui sem, obviamente, prever que 13 anos depois de desenhada a gente ia ter uma aula aqui dentro. Obviamente não foi feita para ter uma aula aqui dentro, mas ela foi feita para permitir um encontro em volta de uma mesa. E por isso ela assume uma certa configuração. E quando você faz isso, você dá uma outra dimensão para a cozinha, que não somente uma coisa de uma distância entre a... Circulação 80, 60. De circulação de funcionalidade, de um triângulo que todo mundo gosta de fazer, entre o fogão, a cuba, a geladeira e companhia e tal.
Tanto é, e aí outra tomada de decisão, o tratamento, digamos, de um modo geral, de relação com o deck, de abertura, etc., é igual da cozinha, é igual da sala e tudo. Por quê? Porque ela tem outro caráter muito mais do que ser meramente uma cozinha em que a exaustão está resolvida, a ventilação e tudo isso que a gente falou está agenciado. Então ela é uma cozinha com mais faces do que uma cozinha normal. E isso é uma capacidade de empatia, uma capacidade de você, no ato de projetar e no ato de usar o espaço, perceber que o outro, ou você mesmo, e no caso você mesmo é uma empatia com você no futuro, pode usar aquilo de uma outra forma. Então, no fundo, a gente está falando de duas questões, de imaginar como a pessoa se sente, e quando a gente está projetando, a gente não pensa só em você mesmo, você pensa num ser idealizado, de certa forma, né? Pessoas diferentes, a criança, o adulto, o idoso, o homem, a mulher e tal, no espaço. E você, por outro lado, tem uma capacidade projetiva, antecipatória. Você direciona, e isso não precisa ser autoritário, isso pode ser autoritário, mas não precisa ser autoritário. Você, mais ou menos, preconcebe um tipo de interação. A obra será tão mais elevada como obra do espírito humano, como obra que perdura, que fica, etc., e que vão chamar isso de arte, quanto mais isso extrapola o significado original, quanto mais isso tem abertura para diversos significados. Então, se você pega uma obra de arte que tenha só uma leitura, ela possivelmente será uma obra de arte que vai se extinguir rapidamente, vai ser extinta pelo tempo, porque a geração muda, a cultura muda, a percepção muda e ela não tem conexão com as coisas mais duradouras do ser humano, ou ela simplesmente vai ser de nicho, ou seja, só um grupo com determinada cultura, informação e etc, etc, pode chegar àquela compreensão. Definir o que é arte e o que não é, hierarquizar, é um tiro no pé. Você não vai fazer isso, isso tem provavelmente mais de 3.000 anos que a humanidade decide isso, não chega a nenhuma conclusão. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que as coisas que normalmente perduram, eu não quero hierarquizar aqui o que é arte, o que é arte superior, arte inferior, mas as coisas que normalmente perduram são as coisas que têm maior gama de significados, maior gama de possibilidades de interação, ou seja, tem a maior empatia possível. Então, que você, por exemplo, qual é o seu nome? Laila. Laila, você tem quantos anos? 20. Brasiliense? Aham. A Laila, 20 anos, brasiliense, fruto de uma classe social, fruto de um tipo de educação, de uma família, de uma história própria, de uma cultura local, etc, etc, possa realmente cair o queixo quando chega num templo asiático, do sudeste asiático, e fala, gente, isso aqui é muito impressionante, isso aqui tem isso e aquilo, entendeu? Você consegue se relacionar com aquela obra, e aquela obra tem 2.000 anos, e aquela obra tem 500 anos, e aquela obra tem 10.000 anos, entendeu? E assim, e pode ter 10 dias, e você se identificar com a mensagem que um artista perseguido, chinês, etc, etc, fez como manifesto a semana passada. E eventualmente você pode fazer isso até pelo blog. E eventualmente você pode fazer isso até só com áudio. E aí pronto, aí extrapolou. Aí a arte não tem mais nenhuma fronteira, que é o que nós vivemos hoje atualmente. Esse papo pode parecer não sei, pode parecer um desvio de trajetória dentro de uma perspectiva de arquitetura, de projeto, etc. Mas eu acho que não é, eu acho que ele é uma espécie de ferramenta. Se a gente tem metodologia e treino objetivo, linha reta para chegar a isso, não. Se tivesse, acabava até com a própria magia de como é se relacionar humanamente com uma obra de arte. Não tem realmente um treinamento básico. Agora, tem uma série de ferramentas que vocês têm e ao mesmo tempo tem uma série de elementos que vocês têm que continuamente buscar. Que é, primeiro, introspecção, cultura, conteúdo, né? E nisso, obviamente, não tem um caminho também óbvio, ou seja, leia esta bibliografia, veja estas exposições, e do processo de amadurecimento. Vocês vão ter que achar
e viver imbuídos de um meio. Agora, o que o estudante de arquitetura não pode negligenciar é que no momento que ele quer ser arquiteto, no momento que o artista plástico quer ser artista, no momento que o engenheiro quer ser engenheiro, no momento que o sociólogo e o antropólogo querem ser sociólogos e antropólogos, no momento em que o político quer ser político, ele tem que entrar de cabeça num meio, num conteúdo, num campo do conhecimento. Um campo do conhecimento que tem um arcabouço próprio, mas também tem um arcabouço difuso em volta. E esse arquiteto, esse engenheiro, esse político, esse sociólogo, antropólogo, historiador, servidor público, comerciante, ele conhecer profundamente o seu campo do conhecimento específico, ele será um bom profissional. Agora, ele será um excelente profissional se ele transcender aquele campo específico que ele deve, obrigatoriamente, no mínimo, digamos, dominar. Claro que depois tem a especificidade. O cara vira um arquiteto de arquitetura hospitalar, o cara vira um arquiteto do desempenho bioclimático, vira um consultor de mercado imobiliário que ele avalia cada aspecto para ver quanto que custa aquilo e quanto que ele vai conseguir vender. Claro, isso depois você tem necessariamente algumas especializações, mas será tão melhor quanto mais conteúdo essa pessoa conseguir abarcar, dominar e sintetizar em alguma coisa prática, em alguma coisa objetiva de poder fazer um projeto, se o cara é um arquiteto de projeto, poder, digamos, ter uma análise bioclimática, se ele é um consultor do LEED, etc., ou de desempenho das edificações mais profundo, mais aberto, entendeu? Se esse cara, por exemplo, amplia o seu conteúdo e ganha um campo político, ele vai ser um consultor, na verdade, para reformar legislações, ele vai ter cadeira em associações que mexem com a legislação e assim por diante. Então, o que é muito importante? De alguma forma, acumular conhecimento que por hora parece inútil e que por hora ele parece somente somente um dado acessório. E o que a gente chama disso? Quem é que acumula conhecimento inútil? Quem é que vai buscar coisas onde não se tem ideia? Isso tem um nome muito simples. Qual que é? Quando você gosta de várias coisas, quando você é atento, quando você busca informação em todos os lugares. Curiosidade. Curiosidade, né? Você tem que ter curiosidade para ser arquiteto, para ser artista, para ser... É engraçado porque as pessoas acham que a imagem social construída do artista ainda é uma imagem daquela coisa assim, quase que dos palácios da monarquia, do artista com pincel, pintando, que ele tem um dom divino. Intocado e que ele é uma aura, divino, aquela coisa até aquele estigma dizendo que em determinado momento da história o cara nem assinava porque ele era só um canal de Deus, então quem fazia não era ele, etc. E tal. Então, assim, são talentos. Então, talento, essas coisas, todos esses discursos de que é um dom, de que é um talento, esqueça isso. O artista, principalmente o artista contemporâneo, ele é um nerd. Ele é um nerd. Não é um cara que fica, digamos, é um cara da experiência, é um cara da curiosidade. E eu estou falando isso porque eu convivo com alguns artistas aqui de Brasília, novos, jovens, contemporâneos, alguns estão até super exitosos aí no cenário nacional e tudo. E, cara, as conversas deles são conversas assim, os interesses e tal são interesses mais diversos, assim, não tem mais aquela coisa do artista preso num cantinho, no ateliê e tal. E mesmo esse cara também estava elaborando a sua técnica, o seu pensamento de forma muito rigorosa. As pessoas acham que o campo da arte é o campo da, digamos, isso é a visão popular, né? O campo da arte é o campo da diversão, da falta de regras, da falta de coisa. É exatamente o contrário. É o campo do cara que trabalha 18 horas por dia, que ele entra numa paranoia, né? Numa paranoia, num fluxo de trabalho que ele fica 18 horas pintando um quadro, entendeu? Que ele fica 20 horas ali num detalhe de um desenho, entendeu?
pode não ser saudável, em algum grau isso pode não ser saudável, mas assim, esqueçam uma ideia, que eu estou colocando assim, esqueçam a ideia de talento, de dom, entendeu? Claro que existem aptidões, eu não poderia ser um jogador de basquete na atualidade, né? Talvez não poderia nem ser há 40 anos atrás. É claro que você tem que ter uma série de confluências para isso, você tem que ter o interesse, você tem que ter uma cabeça formada, quanto mais cultura, quanto mais estímulo você tiver desde criança para algumas áreas melhor, né? É claro que existem aptidões, mas esqueçam essa história de dom, de uma coisa que é um traçado do início da sua vida até o final, que seu destino está traçado e que você recebeu algo de divino para desempenhar determinada função. Fosse assim, a humanidade não existiria. Porque o grosso das profissões que hoje você fala que a pessoa tem um dom para aquilo, elas não existiam há 50 anos atrás. Algumas não existiam há 200, algumas não existiam há 1000, algumas não foram essenciais para o homem das cavernas. Então como é que você pode falar em algo que nasce com a pessoa, se quase tudo que a gente tem na história da humanidade, na história do ser humano biológico, é recentíssima. As cidades têm oficialmente aí 10, 12 mil anos de idade. Nosso maior artefato cultural, a cidade tem 10 mil anos de idade, é muito pouco frente à história do ser humano. Então, o comércio tem provavelmente esse tempo aí da cidade um pouquinho menos. Tiaguinho, mas na prática é difícil você... Então, e na verdade esse é o grande dilema filosófico, se existe o destino ou se existe toda uma ingerência pessoal, entendeu? Ou seja, no fundo, embora não na questão levada para a religião, mas se existe algo pré-determinado ou se existe realmente uma ingerência total de você na sua vida, de você no mundo. Então, isso é o grande dilema filosófico. O próprio complexo de Édipo, que o Freud traçou, ele é um pouco sacana, no sentido de que a obra, o Édipo Rei, né, a obra de Sófocles, o dramatúrgica, etc., não é do amor do homem pela mãe, no sentido de que, assim, foi, digamos, ele criou a metáfora, que o Freud operava muito por essas metáforas literárias, gregas, etc., mas ele esconde um outro lado, como isso hoje na cultura é muito mais presente, a história do Édipo Rei, por meio do complexo de Édipo psicanalítico, é muito mais forte. Você conhece provavelmente o complexo de Édipo e não conhece a obra de teatro, o Édipo Rei e tal. Na verdade, é uma questão do destino. O que está em questão na obra é a questão do destino. E aquele velho paradoxo entre... todo mundo viu Matrix? Todo mundo viu? Matrix 1, né? Tem uma hora que lá o Neo, que é o Keanu Reeves, está com o oráculo. E é óbvio que ele está relendo tudo isso, né? Ele está justamente dando essa pista, porque essa pista é mais contemporânea, acho que o pessoal deve ter isso mais na cabeça. Aí ele pergunta para o oráculo, que é uma senhora que está num apartamento normal e tal, aquela cena mais prosaica, num apartamento, com um monte de criança, como se ela fosse uma creche num apartamento. É assim mesmo? Acho que é, né? Não sei se seja. E aí ela falou assim, ele está indo embora, você não é. Ela iria dizer para ele se ele era o escolhido ou não. Acho que realmente você não é o escolhido, não. E outra coisa, não se preocupe com o vaso. Ele, que vaso? Pum, aí o vaso cai. Entendeu? Ele, no que ela falou, ou seja, de uma profecia autorrealizável, no que ela falou, ele reagiu, caiu o vaso e quebrou e tal. Então é mais ou menos isso. O complexo de Édipo é que ele é o pai casado com a Jocasta, era o rei de Tebas e tudo, vai ao oráculo e fala que ele vai ser morto pelo próprio filho. E ele pega o filho bebê e pensa em matá-lo. Não tendo coragem, delega a um vassalo, um serviçal dele, como rei, que ele mate o filho, que ele não teria coragem. E aí vem todas essas questões. Isso é uma obra grega da virada do milênio ali, não sei se é 300, 400 anos antes de Cristo, não lembro, tal. Mas tem tudo isso e você já coloca essa questão, a Bíblia coloca essa questão do dilema entre matar um próprio filho, esse vínculo indelével de quem nasce de você mesmo, etc., que para a mãe é muito maior. Por isso que o judaísmo
quem passa a religião, que na verdade é religião e ao mesmo tempo etnia e tudo, é a mãe, não é o pai. Por quê? Porque a mãe você tem certeza que nasceu da mãe, o pai já tem dúvida, né? Mas mesmo assim o pai ainda tem empatia pelo filho, ainda tem um vínculo, ainda tem essa necessidade animal de ver os seus genes replicados. Então ele não consegue matar o próprio filho. Esse dilema está na Bíblia em pelo menos 3 passagens. E aí ele vai, delega para um serviçal que leva para as montanhas, mas tão pouco como ser humano tem coragem de matar outro ser humano. Por exemplo, vocês não veem uma diferença entre matar uma barata, entre matar uma formiga e matar um rato? Tem uma diferença muito grande, não tem? Quem que você titubeia mais para matar? O rato. Será por que você titubeia mais para matar o rato? Mais próximo de você. É mais semelhante a você. Quanto mais semelhante. É mamífero, né, gente? Vamos combinar, mamífero, Quando inteligente. Você senta o pau no rato, você mata o rato. Nenhum dos 3. Às vezes, quanto mais semelhante da gente, mais a gente... O rato morre, né, cara? Com rato? Tem dificuldade. Mas mais que rato é Mas a esse? gente tem que entender. Quando morre alguém que é da nossa faixa etária, da nossa classe social, Exatamente. do nosso meio, mesmo que a gente não conheça, a gente sofre. Exatamente. Porque se for alguém que morreu num contexto completamente diferente, numa outra classe social, Exatamente. a gente tem a mínima empatia com tudo isso. Exatamente. E aí o vassalo também não tem condição de matar o bebê e o abandona nas montanhas num dilema ético, assim, não, mas pelo menos não serei eu a matar com minhas próprias mãos. E aí o bebê é achado por uma outra família, é criado em outra cidade, etc. Até que no desenrolar ele encontra adulto, jovem adulto, adolescente, encontra o rei de Tebas, o pai dele, no meio do caminho, uma carruagem com a outra, um comboio com o outro, não sei o que tal, um acha que o outro é ladrão, e mata o pai. No que mata o pai, tinha uma outra profecia, se não me engano, eu posso estar errando algumas coisas da história, porque tem muitos anos que eu li, tinha uma outra profecia e tal, ele vira o rei de Tebas e é coroado o rei de Tebas, porque ele matou o rei de Tebas e tal, e vai e recebe a mãe, Jocasta, como esposa, porque ela era a rainha, simplesmente isso. Nem a mãe, nem ele sabiam que era mãe e filho. E aí, quem tinha essa informação era o fulano lá, o oráculo, tinha essa informação para aí depois descobre-se, aí ele fura os olhos, aí é a tragédia, né, aquela história, tragédia grega, que já tinha tido filhos com ela, etc. Mais um grande paradoxo, o filho que é avô, é neto, o filho que é neto da mãe, irmão, filho irmão, entendeu? Tudo isso que é super complexo. Por que a gente está falando disso mesmo? Eu esqueci. Por que a gente chegou no... Por causa do destino, exatamente. Aê, boa. Por quê? Porque o que está lá no paradoxo é essa história, assim. Será que isso ninguém vai resolver? Se tem milhões de anos que nós estamos, milhares de anos que nós estamos pensando nisso, ninguém vai resolver. Se é uma profecia autorrealizável, é um destino ou é o acaso? Entendeu? Foi o acaso que... E a obra não resolve, embora ela tenda para a coisa do oráculo. A crença do ser humano sempre de que há alguém que conhece o futuro e o seu destino leva a uma série de acasos que isso ocupa a cabeça do ser humano há muitos e muitos anos. Então, de um modo geral, no que tange à produção criativa, eu não acredito nada em que você seja predestinado. Eu acredito que você tenha capacidade. Você tem que ter interesse, curiosidade, tesão, vontade, suporte de alguma forma, ou seja, viver num determinado contexto favorece si mesmo e tal, e que para que você realmente, digamos, exerça esse caminho com propriedade. Bom, e o bom dessa conversa toda é que a gente falou de um monte de coisa, não falou da casa, não falou de nada, né? Mas ao mesmo tempo... Aí a gente pode agora dar uma... Até a casa também é tão fácil de ver, né? Tão simples, não tem que entrar em nenhum cômodo, não tem nenhuma porta, né? Só de entrada do banheiro. Ao mesmo tempo, o Paulo Henrique, quando veio aqui a primeira vez, falou para a filha dele: filha, você já viu uma casa sem janela? Aí ela falou assim: não. Eu falei: então, cadê a janela dessa casa? E eu nunca tinha pensado nisso. O Paulo pensou, perguntou para a filha dele ficou: é mesmo? Não tem nenhuma janela.
Janela no sentido de... O quadrinho não solto na parede. a janela tem peitoril que você abre, tem portas só, né? Portas de vidro e coisa. Então, é engraçado isso, E não foi nenhuma intenção fazer uma casa sem janela, não foi nunca um pressuposto, né? Então, isso é mais importante, o que se cobra hoje no processo de ensino? Qual é o meio tradicional? Eu vou narrar um certo meio tradicional, foi o que eu, de grosso modo, vivi na faculdade. Se vocês tiverem uma metodologia, uma pedagogia diferente, vocês podem, inclusive, me contradizer. Você chega no dia 1 da aula de projeto, o professor normalmente diz, esse semestre nós vamos projetar um teatro. Aí você, opa, teatro. Aí você pega e faz assim, às vezes o professor faz assim, está aqui o programa de necessidades de um teatro. Ou, vamos construir o programa de necessidades de um teatro, que é muito importante vocês saberem, pesquisarem, etc. Opa, vamos lá, então tá, vamos construir. Precisa disso, precisa daquilo, coxia. O que é coxia, professor? Coxia, tal. Vamos agora visitar 2 teatros. Ótimo, vamos fazer a visita aos teatros, não sei o que tal. Agora, seminário para todo mundo trazer teatros do mundo, teatros que vocês gostem, etc, etc. Aí, vencido esse preâmbulo, ele marca no calendário e fala assim, olha, vocês têm 15 dias, um mês, sei lá quantos dias, para me entregar o partido. Aí, vocês têm mais tantos dias para me entregar o estudo preliminar. E nós vamos receber no dia tal, no final do semestre, o anteprojeto com memória, com isso, com aquilo outro. E normalmente no partido você tem que entregar a memória. E o que vige de um modo geral é que você tome uma decisão de uma questão importantíssima, que é o partido, cada um de vocês, cada professor, tem uma concepção do que significa partido arquitetônico. Até um livro, é o rosto do partido arquitetônico. Muita conexão até, né, com o que cada um diz que é. Muitas vezes não tem. É uma implantação? É um croquis de implantação? Se a forma vai ser retangular, quadrada? Ou é uma uma tipologia? Forma, Entendeu? É o que é. Ninguém tem essa ideia. Só que para mim isso é um gravíssimo problema. Primeiro porque você marca precipitadamente uma ação afirmativa que ninguém sabe exatamente o que é, mas que você tem que entregar o partido. É uma maquete, é um croquis, é uma... Acho que... Vê se tem gelo em cima, galera. O partido e o partido do Lelé, você já viu? Eu tomei o partido do concreto aparente. Eu já vi isso. O meu partido aqui foi o partido da sustentabilidade. Entendeu? O meu conceito, aí cobra, e muitas vezes, na hora do partido ou pré-partido, cobram que vocês venham com um conceito. Que o mais importante é o conceito. E isso tem que ficar até o fim do projeto. E isso tem que ficar até o fim do projeto. E na verdade isso é sem nenhuma ironia, isso é um pré-conceito. Ou seja, você estabelecer conceito a priori é um problema filosófico grave e fundamental. O conceito, filosoficamente, ele é uma leitura, algo que você estabelece em termos de valor de linguagem e concatenação lógica de alguma coisa. Então, o conceito de um copo, ele é muito menos do que o copo. Quando você conceitua o copo, você toma uma série de decisões que afunilam para um significado, para um uso, para um valor atribuído ao copo. E o copo pode servir para... Como quando você conceitua o copo, você conceitua o quê? Um objeto, um recipiente, assim, assado, de vidro, plástico, não sei o que, diversos materiais, parará, que serve para conter normalmente líquidos ou fluidos ou não sei o que, parará. Beleza. A função é essa, né? Colocar alguma coisa para levar a boca e comer e beber. Mas ele também serve para você ouvir a parede do outro lado, não serve? E ele pode servir para desenhar, ele pode servir para absolutamente nada. Ele pode servir aqui, inclusive, destituído da sua característica de copo quebrado e servir para cortar a garganta de alguém, ou ele pode servir para simplesmente fazer uma colagem, e assim, ou seja, não se dá conta conceitualmente da realidade, da materialidade de alguma coisa.
Ou seja, a realidade é sempre uma conceituação, uma percepção conceituada da matéria, da coisa em si. Então, você deveria escrever as memórias, na minha concepção, você deveria desenhar, intuir, pesquisar, criticar, levar, conversar, juntar as pessoas e escrever essa memória ou conceituar posteriormente. Entendeu? E conceituar posteriormente não é como na academia Vige, como os alunos entre si falam, mas isso aí ele escreveu a memória depois. Eu falo assim, ponto para ele. Ponto para ele. Mas isso não era o que ele queria no início. Ponto para ele. Ele passou por um processo criativo em que ele abandonou coisas, abandonou ideias, jogou fora coisas, se desfez de coisas para chegar no resultado final normalmente muito mais complexo daquilo que se preconcebia. Isso significa que a gente, antes de começar a arriscar um objeto, a gente não converse, não pense e não elabore pensamentos e ideias? Claro que não. Claro que não. Você faz isso. Você começa a pesquisar, começa a conversar, etc, etc. Mas a criação de um mapa em que você diz, eu vou fazer um prédio cilíndrico, porque parará, isso significa tal coisa, isso pode ser um tiro no pé. Porque o terreno pode estar te dizendo outra coisa, o programa pode não começar a caber naquilo e você normalmente fica preso àquela primeira tomada de decisão, que era uma tomada de decisão irresponsável. Entendeu? E aí, de repente, passa alguém, passa um professor, passa um aluno e fala assim, peraí, mas você agora está fazendo um prédio oval, o seu prédio não era cilíndrico? Você sabe o que significa cilíndrico? Você não marcou a posição do que era cilíndrico? Aí você entra em contradição, fala, não, eu mudei. Mas então, peraí, mas vale tudo? Então é um vale tudo? E aí começa toda essa... A faculdade atrapalha isso, né? Porque a faculdade exige que seja um processo linear. Exige que seja um processo linear de uma coisa que obviamente não é nada linear e que angustia e agonia o aluno ao invés de libertá-lo. E quando eu falo libertá-lo, não é uma questão de oba-oba, gente. Quando eu falo isso, ele estabelece as regras, eu jogo conforme essas regras. Nós já temos diversas outras regras, nós temos terreno, nós temos programa, nós temos legislação, nós temos outros conteúdos, nós temos obrigações, etc. Já tem uma série de regras. Você estabelece outras, você estabelece princípios, você estabelece diretrizes, etc. E tal. Mas aquilo não pode ser nem uma camisa de força e não pode te impedir, o que é mais importante, não pode te impedir de ter sempre um processo dialético de leitura, releitura, crítica e refazimento da obra. Ou seja, você tem que abandonar coisas e refazer o tempo todo. Quando uma vez uma colega minha chegou na diplomação 2, lá da FAO, UNB, e falou assim, eu estou agoniada, estou angustiada e tal, o meu projeto está uma bosta, não sei o que. O professor que não era orientador dela falou assim, realmente não está muito bom, e ela estava... Na verdade foi o contrário, ela foi lá atrás do outro professor, professor me ajuda, me dá uma luz, não é possível, não está muito ruim e tal. O professor, realmente falta muita coisa, precisa disso, precisa daquilo, não sei o que, e se fizermos isso? E aí eu estava junto, era um professor que eu gostava muito, era muito minha amiga e tal. A gente conversando, tentando, puxa daqui, puxa dali, e se fizer assim, se fizer assado. Mas já faltava assim um mês para formar, já estava com desenhos técnicos, estava com umas pranchas mais ou menos montadas, não sei o que, parado. Eu falei assim, Ana, forma-se mês que vem, cara. Abandona, larga a mão. Não posso, porque eu não quero ser arquiteto, eu vou fazer concurso público, eu vou fazer direito na minha vida, eu tenho que formar agora, não aguento mais, Bom, tudo bem, tomou uma posição que ia simplesmente cumprir tarefa, ia formar, etc. Mas a discussão que eu tive com ela, você não vai abandonar, jogar fora e começar do zero, você nunca começa do zero, você começa de um ponto, na verdade, mais além do que aquilo que você já começou. Tanto é que é muito comum a gente no processo de projeto, está fazendo concurso, às vezes você chega lá faltando 5 dias e refaz tudo. Esse refaz tudo não é um Deus nos acuda como parece, entendeu? Porque já tem uma consciência e um... às vezes você já tem refaz... todo um domínio, né? Porque às vezes é isso, a gente fez um concurso agora há pouco tempo, que a gente mudou faltando uma semana, né, Manuel? O último partido e deu tempo. É um trabalho mais mecânico mesmo do que... Exatamente, você de repente começa a croquisar e tem uma outra solução. E de repente aquilo resolve todos os nós que você estava fazendo. Por quê? Porque você passou 15, 20 dias, um mês, ou às vezes o semestre inteiro,
angustiado com aquilo, agoniado com aquilo, e o seu inconsciente trabalhando, de repente, pum, desatou o nó. No que desata o nó, entendeu? Essa casa, quando eu projetei, eu era estudante, era imaturo, ingênuo, etc. Fiz 12 projetos, pelo menos, identifiquei uma vez 12 estudos. Quando eu falo 12 estudos, alguns chegaram até a maquetezinha, entendeu? Não é uma questão de ter feito 12 croquis, de ter feito 12 que tinha o esboço da planta, que tinha o croquis, tinha perspectiva, alguns chegaram até a ter maquete, outros tinham só umas especulações dentro de um terreno que eu tinha feito e tal. Até chegar aqui depois de uma viagem, depois de ter sintetizado intuitivamente uma série de coisas. Por exemplo, por que foi escolhida a abóbora? Não é porque eu estava afim de testar a técnica de tijolo, porque eu estava fixado com a técnica de tijolo e decidi, vou fazer agora uma casa com abóbora. Isso às vezes acontece, isso não é nenhum crime. Às vezes você fala assim, estou precisando agora encarar um desafio de fazer uma casa de tijolo, que eu só fiz a casa de concreto, ou então de parede rebocada, agora às vezes acontece, às vezes na sua vida profissional você fala, eu estou querendo experimentar coisas novas, uma técnica nova. Estou querendo experimentar agora com aço, eu nunca fiz nada com aço. Isso é normal, isso é do processo de experimentação. Mas não foi o caso aqui, eu não encasquetei que queria fazer uma casa com uma bola de tijolo. Mas, o que começou? Começou só com um prisma naquela área. Primeiro, a primeira coisa é o terreno. Vocês viram o terreno, isso é um terreno só. Aqui, por exemplo, é uma rua, é um terreno ligado àquela rua de lá. E a gente tomou a decisão de colocar aqui por essa necessidade de preservação da frente do lote lá. Ou seja, pela insegurança. Quem tomou essa decisão? A insegurança. Bom, eu vou fazer uma coisa lá que eu não sei se eu vou conseguir terminar, que eu não sei se vai dar certo e tudo. É um lugar mais reservado, é um lugar meio residual e tudo. E ao mesmo tempo dá para dar uma boa configuração. E aí foi. E aí eu tinha primeiro um prisma aqui, fiz projetos para lá, para o meio, porque meu pai na verdade ainda era vivo. E ele falou, vamos ocupar o terreno lá, corre risco, sabe lá se alguém pode comer o nosso lote, avançar, colocar uma casa lá, grilagem, etc e tal. Ficou com medo de alguém se apossar do terreno, depois você não saber. E aí a gente começou a fazer uma casinha ali para fim de semana, ali no meio e tudo. Aí ele faleceu nesse ínterim, e aí eu continuei o projeto, aí que veio para cá. Então eu fiz uns 4 ou 5 projetos para lá, depois fiz mais uns 3 ou 4 para cá e terminou com... Esse deve ser o 11º, 12º projeto. Aí quando veio para cá, primeiro era um prisma nesse lado, a cozinha embaixo e um quarto em cima. E eu estava, como eu falei na palestra, estava trabalhando com o Luiz Otávio Chaves, que era um cara, né, super bom, competente, estava trabalhando com ele há alguns anos. Eu sempre levava para ele e falava assim, pô, mas cozinha assim no mezanino, o quarto no mezanino acima da cozinha, isso não vai dar certo, vai atrapalhar, né, vai ter gordura, né, a dinâmica. Então era uma casinha bem pequenininha mesmo, coisa de 30, 40 metros quadrados. Aí nisso vira um L, né? E era isso com o deck em frente. E eu falando, bom, eu não tenho condições de construir, não tinha quase nada de dinheiro, eu não vou fazer uma varanda tradicional coberta, eu vou fazer um deck. O Luiz fazia muitos decks, eu estava lá com ele projetando um monte de deck e tal. Fazer um deck, e aí a decisão de não cobrir, não ter mais área construída, não ter mais custo, eu vou deixar só um deck, só um piso, que eu já diminuo custos e tenho essa função. Por que também não fazer no chão? Porque o terreno era muito acidentado, porque essa concepção de estar na copa das árvores, embora essa copa das árvores na época que a gente construiu fosse quase que nessa altura do olho mesmo do deck, não estava nessa altura toda, porque fazer o deck plano e se elevar um pouco, mas ao mesmo tempo não era panorâmica que a gente queria. Porque a gente poderia aqui facilmente ter feito janela, mezanino, subida, escada, mirante, etc. Não era a ideia era exatamente essa, que a vegetação ficasse na altura do olho e que a gente buscasse vazios desse vale aí para perceber o vale. Isso eram preconcepções, mas que se mantiveram. Elas podiam ter sido, digamos, rejeitadas, como outras foram, e a questão de custo e uma série de contingências, então o trabalho é direto
de lidar e transformar, como diz o ditado popular, do limão fazer a limonada. Ou seja, você tem uma série de dados objetivos, uma série de coisas a responder e você toma as decisões. E nisso, de não ter deck, de ter deck e não ter varanda, quem que faria a função de varanda? A própria casa. Então tudo seria aberto, tudo seria de vidro, tudo seria em grandes vãos de portas, grandes aberturas de portas. E assim por diante. E aí eu comecei a desenhar um telhado. Bom, vou fazer o telhado para cá e deixar aquela face onde pega mais sol. E aí tinha também as análises climáticas. Então a gente sabia que essa é a pior fachada. A pior fachada no nosso clima não é a oeste, é a noroeste. Por quê? Porque a oeste, ela normalmente já pega numa hora em que o sol está muito baixo, você já tem algumas coisas fazendo sombra. Então por mais que você pense digamos, é o oeste que é o poente, é o dia inteiro a terra se aquecendo, mas normalmente o sol está numa inclinação que qualquer árvore, arbusto, outra casa faz sombra. Então noroeste é pior, porque está naquela hora mais quente do dia, que é entre meio-dia e 4 da tarde, está alto o sol ainda, né? E é essa parede aqui. Aquela ali é a parede sudeste, também pega sol, mas muito menos. Qual era o princípio? Era fazer ela muito opaca, né? Com uma alta inércia térmica, porque esse tijolo tem uma super inércia térmica. E uma coisa que eu tinha aprendido tanto na FAO, quanto eu trabalhava com geografia e tudo, quanto no meu próprio apartamento que eu moro até hoje, que você, com uma parte insolada e fechada, com poucas aberturas, você cria o quê? Uma zona de baixa pressão. Não sei se todo mundo já deve ter vencido isso no bioclimatismo, né? Ou seja, a área quente é uma área que o ar fica rarefeito, sobe, né? E aí vem o ar frio de uma outra fachada, de uma outra área, e toma aquele lugar, porque o vácuo não existe na natureza. Então ele toma esse lugar, quer dizer, na natureza existe, não existe aquilo na Terra, né? Ele toma esse lugar e faz uma ventilação o quê? Forçada, só que natural. Então esse era o princípio que a gente tinha. Primeiro, e aí quando os princípios começam a concatenar com as coisas que tem de dados objetivos do lugar, ou seja, por que isso também era benéfico? Porque eu tinha uma quina do lote aqui e eu tinha 3 casas nessa quina aqui. Então eu tinha 3 casas, o que a gente queria? Privacidade, queria de certa forma uma concepção de isolamento mesmo, de casa de campo. Então a gente abre para o lugar que não vai ter casa, que é o vale, e a gente, digamos, veda a interação com as outras casas que podiam surgir. Até hoje nenhuma das 3 casas foi feita, mas você trabalha com o contexto de que em algum momento elas vão ser feitas. E uma ocupação também é bem estratégica dentro do terreno, né? Bem estratégica dentro do terreno. 3 casas, provavelmente ocupariam aqui mais próximo essas 3 casas. Né? Sim, no sentido do cara comer meu lote, avançar. Não. Isso até que não entrou na conta não, mas isso entrou na conta da decisão de estar aqui. Porque na verdade você faz uma casa, tal lote, tal, dificilmente alguém mexe depois. Agora está vazio realmente. Isso também não entrou na conta não, Manel, mas é estratégica no sentido de preservar uma parte grande do lote. O lote é um resíduo do parcelamento, ele tem 3.000 metros, quando todos os outros aqui tem 1.000, né? Esses lotes têm 20 por 50, e esse, como ficou na ponta do parcelamento, o urbanizador resolveu pegar essa forma irregular. E aí você vai tomando decisões, e aí você vai vendo se elas cabem com os dados objetivos, custo, programa, as intenções, a viabilidade, a técnica construtiva e assim por diante. Então, quando eu pensei o deck e a coisa saiu para virar um L, em que a parte de cozinha estava numa ala e a parte social estava na outra, eu comecei a pensar a cobertura. E era um telhado que vinha para cá, só que quando ele vem para cá, ou seja, uma água só caindo para cá, ele liberava muita face da fachada mais insolada. E aí falei, bom, então vou fazer ao contrário. Quando vinha para cá, a proporção do deck com relação a esse telhado aqui ficava ruim. E ao mesmo tempo eu não queria aquela franjinha do deck aqui não, para fazer águas, né, uma cumieira e água dupla e tal. E aí desenhando, croquisando e tal, de repente apareceu uma coisa importante. Aí eu acho que a gente pode começar a dar um rolê.